Olá, meus queridos irmãos e amigos, você que nos acompanha aqui neste canal. Eu quero hoje dar uma pausa nos nossos devocionais 3 minutos com Charles Spurgeon e eu quero falar a respeito do pastor. No último domingo, nós, batistas brasileiros, celebramos a Deus pela vida do pastor batista. E eu quero aqui trazer uma mensagem especial não só para os pastores, mas para nós também como ovelhas, aqueles que temos aí os nossos pastores, somos aí guiados e orientados por ele. Quero trazer umas dicas muito boas para que nós possamos abençoar e cuidar da vida dos nossos pastores ou do nosso pastor. Jeremias 3,15 diz assim: "E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos guiarão com conhecimento e discernimento." Veja que o ofício pastoral é algo dado por Deus. Esse texto aqui ele é bem claro a respeito disso. As cartas pastorais também, onde Paulo fala a Timóteo e Tito, também trazem muito a questão da qualificação do pastor, né? E aquilo que Deus quer que cada um pastor seja para o seu rebanho. Quero trazer aqui nessas dicas, nessas maneiras para que nós possamos cuidar dos pastores, aquilo que é importante e especial. Claro que nós não vamos esgotar aqui todas as possibilidades que temos de abençoar os nossos pastores, mas quero dar algumas dicas para você ficar atento com relação ao cuidado com o seu pastor. Primeiro, ore por ele e com ele. A vida pastoral é uma vida muito solitária. Muitas das vezes o pastor está ali no gabinete ou está no seu escritório em casa, às vezes quieto, sozinho, pensando, mas que não tem, muitas das vezes, a companhia de alguém ali, né, humanamente falando, para estar próximo a ele, para ouvi-lo, para orar com ele e também por ele. Por isso eu queria deixar essa dica importantíssima para você estar atento com relação ao cuidado com o seu pastor. Ore por ele, ore também com ele. Uma outra dica que eu quero trazer para você é o seguinte: fale com ele sobre o sermão. Quão maravilhoso é para um pastor que se esmerou ali 10, 15 horas para preparar um sermão no domingo à noite, para o domingo à noite, e ter o retorno, o feedback dos seus queridos ministrados, das suas ovelhas. É muito bom quando eu, particularmente, fico muito feliz quando alguém anota os pontos da pregação, anota ali o que foi dito, a aplicação, e depois vem tirar uma dúvida ou vem, de fato, dar uma palavra de encorajamento naquilo que foi pregado, que serviu para a vida dele. É muito bom nós, como pastores, termos esse retorno das ovelhas nas quais Deus colocou em nossas mãos e que nós nos esmeramos para trazer o melhor alimento aos domingos ou durante a semana. Uma outra coisa que você pode fazer para abençoar a vida do seu pastor no cuidado é dizer a ele como Deus está fazendo você crescer. Você tem crescido espiritualmente, você tem crescido por meio do Evangelho, da Palavra de Deus, e certamente o seu pastor tem parcela de contribuição nisso. Logicamente, movidos pelo Espírito Santo de Deus é que crescemos, mas Deus coloca diante de nós líderes com ciência e com inteligência para ministrar os nossos corações. Então, como é bom quando nós dizemos para o nosso pastor que Deus está usando a vida dele para que possamos crescer. Então, não esquece dessa dica muito especial. Cuide também da vida financeira dele, essa outra dica que eu quero dar para você. Embora o seu pastor já tenha um salário, você pode muito bem, de forma generosa, estar abençoando a vida do seu pastor. Lembre-se que uma grande parcela dos pastores no Brasil, talvez no mundo, não ganhem tão bem. São poucas as igrejas que podem pagar um bom salário para o pastor. Mas eu não quero dizer aqui que as igrejas não querem pagar. Muitas delas não podem pagar um bom salário. Mas, para tanto, nós, como ovelhas do Senhor, precisamos estar atentos às necessidades dos nossos pastores. Então, fica aqui uma dica muito importante: não deixe de orar pelas finanças do seu pastor e não deixe de ser bênção na vida dele, talvez dando uma oferta, sendo aquilo que Deus coloca no seu coração com alegria, para que você possa aí abençoar a vida do seu pastor e da família dele.
Uma outra coisa importantíssima que nós podemos fazer para com os nossos pastores é orar pela família do pastor. Orar pelos filhos, orar pela esposa. Nós devemos ter o entendimento que o pastor é o homem chamado de Deus. A sua família, logicamente, Deus vai prepará-la. Mas como é difícil, os pastores muitas das vezes têm sofrido porque as igrejas têm derramado uma carga muito forte sobre a vida dos filhos dos pastores. O pastor foi chamado, o pastor tem que ser o modelo, mas muitas das vezes as igrejas cobram aos filhos dos pastores que sejam os pastorezinhos, e não são assim. Os filhos de pastores são ovelhas como qualquer outras ovelhas, que erram assim como o pastor erra, que erra como qualquer outro membro pode errar, mas que está ali também para ser objeto da graça e do cuidado de Deus por meio dos membros da igreja. Cuide da esposa do pastor. Quantas vezes o pastor chega na igreja e tem ali um derramar, uma enxurrada de ministérios que são jogadas no colo da esposa do pastor, como se ela fosse responsável pelo ministério do seu marido. O ministério é do pastor, então tudo que tem que ser jogado, vamos dizer assim, colocado à disposição, qualquer cargo tem que ser colocado para o pastor e não para a esposa do pastor. Muitas igrejas têm feito esposas de pastor sofrerem justamente porque colocam sobre elas a carga que não foi designada a ela ter essa carga. A esposa do pastor, ela já tem um ofício muito importante, que é cuidar do pastor de vocês. Então, cuide da vida do seu pastor, abençoando a vida da família dele também, tá bom? Uma outra coisa que eu quero trazer para você é a importância de você estar edificando a biblioteca do seu pastor. Você está vendo aqui atrás? Isso aqui são os livros que eu me apoio, logicamente, a Bíblia Sagrada, em várias versões, né, que é importante nós termos várias versões para estar comparando, mas livros de apoio também, aconselhamento bíblico, teologia bíblica, hermenêutica, grego, hebraico, isso é muito importante. Há uma infinidade de coisas que nós precisamos estar estudando, nos aprofundando, e precisamos ter os livros. Então, se você é uma ovelha, um membro de igreja consciente, veja o que o seu pastor tem pregado, por exemplo, durante os domingos, uma série de sermões sobre as cartas paulinas, cartas da prisão, cartas pastorais, e você talvez possa abençoá-lo com algum livro, alguma literatura sobre aquele trabalho que ele está fazendo, trazendo para a sua vida, trazendo para a igreja. Olha, eu deixei por último aqui algo que é muito importante. Submeta-se à liderança do seu pastor. Se você não for alguém que se submete à liderança dele, você não vai edificar a biblioteca dele, você não vai cuidar da vida da família dele, da esposa e dos filhos, você não vai cuidar das finanças dele, você não vai dizer para ele o quanto Deus tem feito na sua vida por intermédio dele, você também não vai falar com ele sobre o sermão, você vai ficar talvez mais chateado quando ouvir os sermões dele, né? Você também não vai ser alguém que ora pelo seu pastor. Por que eu digo que você deve estar submisso debaixo da liderança do seu pastor? Porque a própria palavra de Deus nos instrui a isso. Ela nos dá um imperativo que é obedecer aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria, não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Está ali em Hebreus 13:17. Quanto é importante nós termos a certeza de que Deus colocou alguém ali, uma figura, humanamente falando, para ministrar as nossas vidas e ser os nossos pastores. Então, seja submisso ao seu pastor, ame o seu pastor, cuide dele. No momento em que você tiver que falar alguma coisa para com ele, seja um encorajamento, uma exortação, ou seja alguma coisa que você não gostou, ficou triste, chegue para ele num bate-papo amigável, numa conversa de crente maduro, e traga para ele talvez o motivo da sua tristeza, diante de alguma coisa que ele talvez tenha falado, cometido. Logicamente, os pastores são seres humanos, são passíveis de erro,
podem errar sim, mas chegue com amor, com carinho, com cuidado, porque são estes que velam por nós, como diz a palavra. Bom, quero deixar aqui o meu abraço especial para todos os pastores, aqueles que conduzem o rebanho do Senhor. Tenho aqui vários exemplos a dar e eu não quero aqui citar nomes, porque senão vou cometer falhas em não dizer nomes que são importantes na minha vida, foram importantes, tá bom? Mas eu quero abençoar a sua vida, meu pastor, agradecendo a todos vocês que estão diante do rebanho do Senhor, diante de uma igreja, diante de uma comunidade, levando a palavra de Deus, se esmerando em todo o tempo para que a glória do Senhor seja vista diante aí do seu pastorado, do seu ofício, tá bom? Forte abraço a todos e espero vocês amanhã para o nosso próximo devocional.